Olá, você que nos acompanha aqui no Com GYC, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a GYC. É uma grande alegria estarmos de volta, né, para poder continuarmos estudando a respeito da lição da Escola Sabatina Jovem, né, que dessa vez tem por título geral de Sucessor, lições de fé através da história do livro de Josué. No último trimestre, nós estivemos falando do livro de Êxodo, né? Especialmente da trajetória de Moisés com o povo de Israel. E agora, nessa nova temporada da lição da Escola Sabatina, nós estaremos agora falando sobre o seu sucessor, Josué, e também a maneira de como Deus o usou para conduzir o povo, que não mais seria um grupo de andarilhos do deserto, mas que agora seriam conduzidos em grandes batalhas na conquista da terra que, sob juramento, Deus prometera a Abraão, Isaac e Jacó. Estamos aqui com essas amigas queridas, a Camila e a Cibele, estarão nos acompanhando aqui agora nesse estudo. E a lição dessa semana, a lição de número 1, ela tem por título Promessas da Aliança, que, por mais que o tema da lição geral seja a respeito de Josué, essa primeira lição também vai falar a respeito de Abraão. Afinal de contas, acredite se quiser, esses dois têm muita coisa em comum. As duas histórias traçam paralelos incríveis, onde Deus mostra ali a sua condução e a sua fidelidade no cumprimento de suas promessas. Mas antes de começarmos, né, se você não conhece a respeito do Ministério da GYC Brasil, você pode estar conhecendo por meio dos nossos canais de comunicação, aqui mesmo pelo YouTube, ou então pelo nosso Instagram, @GYC Brasil. Muito conteúdo incrível está sendo posto dia após dia, e você pode estar acompanhando tudo por lá. Além disso, se você está nos acompanhando até aqui, ficará até o final, compartilha também esse vídeo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada, certo? Que Deus nos abençoe, então. Meninas, vamos então dar início aqui ao nosso primeiro estudo, né? A respeito das promessas da aliança que Deus fez. E, como eu disse, nós vamos ter aqui um pano de fundo baseado na história de Abraão também, certo? Veja bem, dando um pouco de contexto, a geração de Josué, ela se concentra em um momento decisivo na história de Israel. Eles agora estavam diante de uma escolha de seguir em frente pela fé e entrar na terra prometida que seus pais não puderam e por isso acabaram ficando por 40 anos no deserto. E a história do livro de Josué vai nos mostrar que Deus ele nos convida a abandonar os medos e dúvidas e tomar posse das bênçãos que ele continua oferecendo. Já havia se passado 40 anos de cativeiro e Israel finalmente estava pronto para receber a herança que Deus havia prometido a Abraão há mais de 400 anos atrás. Josué foi um instrumento que o Senhor usou para tornar essa promessa em realidade. Só que, para podermos entender como tudo isso começou, precisamos voltar à aliança entre Deus e Abraão. E eu pergunto para vocês, meninas, por que que a história de Abraão é tão importante para que a gente entenda o livro de Josué? Bom, eu acho essa pergunta bem interessante, né? Porque mostra ali que Abraão ele foi o ponto de partida da aliança, né? O plano de Deus ele não era só dar uma terra ali para Abraão ou fazer uma promessa qualquer para ele, mas ele mostrou ali para ele, né, que era o ancestral do Messias, que seria o ancestral do Messias, e que ele iria abençoar toda uma nação, todo um mundo através daquilo ali. Então mostra que Abraão foi o começo da promessa e aquilo que Josué passou para conquistar Canaã não foi só uma conquista ali militar, mas foi o começo da realização daquela promessa, né? Então eu achei muito interessante esse paralelo. Foi há quase 450 anos atrás que tinha feito a promessa e agora ela estava sendo realizada parcialmente, né? Então, eu acho interessante que o que ocorre ali com Josué não começa ali. É resultado de séculos da promessa divina de Deus, da promessa divina. E em Josué nós vemos a concretização daquilo que Deus já havia prometido. E isso é muito lindo. Nós podemos ver o quanto Deus direciona a história do povo de Israel, onde começa ali em Abraão,
e até onde vai, o quanto ele usa e capacita os seus escolhidos. Sim, claro. O ponto de partida da história de Israel ele é importante. Afinal de contas, eu notei alguns paralelos que a própria lição faz com a história de Abraão e Josué. Vejam, os dois estavam vivendo debaixo de uma grande promessa. Uma promessa que visava abençoar aos descendentes da nação de Israel. No caso de Abraão, seus descendentes eles receberiam a promessa de uma boa terra, e em Josué, eles, seus descendentes, também recebem a promessa de que se apropriariam daquela terra. Ambos recebem um chamado para se direcionar para lá, e ambos são convidados a deixar, entre outras coisas, os seus medos para trás. Como a própria lição fala na parte de domingo, a história registrada no livro de Josué é um convite para abandonar medos e dúvidas e tomar posse das bênçãos que Deus continua oferecendo. Além disso, falando agora sobre o chamado de Abraão, quando fala que ele aceita esse chamado, diz: aceitar o chamado de Deus para transformar o mundo também significa aceitar que tudo aconteceria no tempo dele, do jeito dele e segundo a vontade dele. A história de Abraão lança luz sobre o livro de Josué e nos mostra o essencial. Nas duas histórias, é mostrada a importância de aprender a entregar tudo e confiar em Deus por completo. Foram justamente essas características vistas em Abraão que deram também a Josué e ao povo de Israel a vitória naquela conquista. E a paz de domingo encerra com um convite: se quisermos abraçar a herança que Deus tem para nós, vamos precisar repensar paradigmas e renunciar ideias prontas, deixando que Ele nos conduza por caminhos que talvez nem imaginamos. Imagina só, Abraão ele não tinha nenhuma perspectiva de para onde ir. E o primeiro grande obstáculo para Josué e o povo de Israel se dava no Rio Jordão. Como eles seriam conduzidos através daquele obstáculo para poder chegar aonde Deus desejava, certo? E com isso nós vamos para a segunda pergunta. A vida de Josué e a vida de Abraão, elas tiveram muitos conflitos. Em muitos casos, eles tiveram que enfrentar a demora e a espera, né? Às vezes, a jornada no seu início era muito animadora e grandiosa, mas a partir do momento que se erguem obstáculos à frente, a incerteza, a dúvida, ou até mesmo dificuldades e gigantes, tudo acabava tornando a caminhada um pouco mais frustrante, cansativa, certo? Com o passar dos anos, a fé dessas pessoas acaba sendo testada. Mas o que a espera, os conflitos, visto na vida desses homens e de outras pessoas também, podem nos ensinar sobre a confiança em Deus? Bom, esses tempos eu estava ouvindo uma pregação de um pastor que eu gosto muito, o pastor Ignácio, e ele estava falando sobre as bem-aventuranças, né, sobre Mateus 5, e ele falou sobre aquela parte bem-aventurados humildes. Só que o sentido que ele deu para a pregação, ele falou uma frase que me impactou muito. Ele falou assim: feliz é o homem que tem total consciência de sua destituição de poder e que coloca toda a sua confiança em Deus. Ou seja, feliz é o homem que entende que ele não tem poder nenhum e que ele não pode com nada, que ele não sabe de nada. Então aí a gente olha para isso, vê os nossos conflitos, né, os nossos medos diante de tudo que a gente passa e fala como confiar em Deus, sendo que eu não tenho controle da situação, porque é muito ligado a isso, né? Às vezes quando a gente tem controle de algo, a gente meio que não, Deus está conduzindo, mas na verdade é porque a gente ainda está no controle daquilo. Mas quando a gente perde o controle daquilo, aí a gente pensa, nossa, mas será que Deus me abandonou? Deus não está me respondendo? O que está acontecendo? Mas na verdade é porque tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo de resolver aquilo, Deus sabe o tempo certo de nos dar aquela bênção, ou de nos tirar de um deserto, talvez. Então, há tempo para tudo, né? E a vida de Abraão, principalmente, né, tanto de Abraão, do povo do céu, enfim, ela foi marcada por esperas longas. Abraão esperou ali 25 anos para ter Isaac, né, ele teve a promessa com 75, e só depois de 25 anos ele teve Isaac totalmente, e depois por provas de fé, ele teve Isaac, e aí Deus chegou para ele e falou, agora você vai ter que sacrificar o seu filho. Então, assim, são coisas que a gente olha e a gente fala, Senhor, tá fora do meu controle, o que eu vou fazer agora, né? Mas a espera, ela ensina que nós temos que ter paciência.
né? Igual eu te falei, tudo é no tempo de Deus. Eu sei que no mundo imediatista e ansioso que a gente vive, é muito difícil de se viver isso. Na teoria é fácil, mas na prática é muito difícil. Mas esses conflitos, eles nos ensinam ali que a nossa fé, ela é fortalecida quando nós estamos com Deus, quando nós realmente descansamos e resolvemos deixar nas mãos dele, né? Então, esperar e lutar molda o nosso caráter, mas fortalece a nossa confiança no Senhor. E a espera, ela nos ensina a depender da promessa e não das circunstâncias. Nos ensina a aprender no assim diz, nos ensina a confiar no assim diz o Senhor. E não a confiar em nossas próprias mãos, mas esperar o tempo de Deus da forma que Ele vai conduzir. Então, os desafios que surgem, essa espera, justamente como Camille falou, fortalece a nossa fé, purifica a nossa fé. E de fato, a espera e os conflitos, eles podem nos ensinar algo, a depender completamente do assim diz o Senhor, da promessa e não das circunstâncias. Sim, muito bem. O próprio apóstolo Paulo fala em Romanos. Muito importante isso que a Cibele falou, e veio uma frase na minha cabeça também, que ela fala sobre confiança, né? Que confiar, ela não é a ausência das dificuldades, né? Mas ela é a segurança de que Deus está lá apesar delas. Então, a partir do momento que nós entendemos que, mesmo que nós vamos passar por conflitos, mas Deus estará lá conosco, nos ajudando, mesmo que seja em silêncio, mas Ele estará lá. Então, nós temos que ter a fé nisso, porque nós temos a promessa, então nós temos que ter fé nessa promessa. Exatamente, é como o próprio apóstolo Paulo diz, né? Porque nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz, entre outras coisas, a perseverança, né? Em algumas traduções vai dizer a paciência. Poderia muito bem também ser traduzido como confiança. Querendo ou não, por mais que a jornada pareça animadora no início da caminhada cristã, logo erguem-se desafios, obstáculos e gigantes se levantam. Mas esses momentos de espera, de conflito e de dificuldade são a oportunidade perfeita para nós desenvolvermos um relacionamento mais profundo com Deus, né? A própria lição vai dizer que Abraão construiu sua vida em torno do relacionamento com Deus. A fé exige confiança, sim, mas também exige paciência e entrega. A certeza por si só de que Deus fará tudo não é suficiente. É preciso também ter sabedoria para poder sobreviver ao tempo e à espera. A fé precisa resistir a essas coisas, né? Abraão, ele tinha acabado de passar por uma situação de resgate. Ele havia resgatado seu sobrinho Ló, né? E ele agora tinha medo de uma retaliação. E vendo o medo do coração, Deus diz para ele, lá em Gênesis 15, verso 1, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Mas aí, Abraão começa a se questionar. O Senhor me prometeu uma boa terra, mas ainda não chegou. Depois ele questiona: eu ainda não tenho filho, Senhor. Como é que o Senhor vai cumprir essa promessa e tudo mais? E Deus ali dá uma garantia para ele. E por meio dessa garantia, finalmente, a gente vê aquele verso tão famoso sobre Abraão. Gênesis 15, verso 6 diz: E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. É muito interessante ver esse contexto de que, apesar das circunstâncias, Abraão começou a crer nas promessas de Deus. E isso lhe foi atribuído por justiça. Ele exerceu sua fé, confiando que Deus podia fazer tudo o que havia prometido. Fé é justamente isso, né? Crer que a palavra de Deus se cumprirá, independente das circunstâncias, não é? E simples assim. Mas, ao mesmo tempo, isso é profundamente desafiador. Afinal de contas, você está esperando muitos anos pelo cumprimento de uma promessa e, no fim das contas, tudo isso acabar demorando demais para acontecer, as esperanças começam a minguar muitas vezes. Ao mesmo tempo, Josué também enfrentou os seus momentos de incerteza, né? Mas isso é algo muito importante, porque assim como Abraão, Josué também exerceu fé na palavra de Deus.
naquele clássico texto onde Deus ordena que Josué seja forte e corajoso, ele também fala, medita também nesse livro da lei, não se desvie dessas palavras dele, né? E saberá tudo o que você precisa para ser bem-sucedido. Enfim, tem muitas coisas ainda que a gente pode falar, né? Mas Deus adiou a conquista de Canaã por muito tempo. Durante esse tempo também, Deus ofereceu misericórdia aos povos. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Muitas vezes a demora, ela não diz respeito propriamente a nós, mas diz respeito também a outras pessoas que Deus quer salvar, certo? Por que que Deus adiou por tanto tempo a promessa? Não foi por causa de Abraão. A lição vai retratar que por mais de 400 anos, Deus adiou a sua promessa porque ele exerceu misericórdia sobre os povos e nações que viviam naquelas terras. Deus ele não daria a terra aos filhos de Israel porque aquelas pessoas ainda poderiam ser salvas. E no momento que a terra fosse entregue para o povo de Deus, para aquelas nações, seria um momento de juízo, seria um momento de retribuição por todos os seus pecados. E Deus não desejava a destruição deles, mostrando que o plano de Deus ele vai muito além de nós mesmos. Às vezes a gente pensa, meu Deus, por que que eu estou demorando tanto para receber a minha bênção? E quem disse que essa bênção diz respeito apenas a você? Talvez se você recebesse agora, você se tornaria uma influência ruim para outras pessoas. Deus, sobretudo, quer cumprir em nós aquilo que disse a Abraão: em ti serão benditas todas as nações da terra. E Josué, de certa forma, ele também quer cumprir na nossa vida o seguinte: ninguém poderá resistir a você durante todos os dias da tua vida. Isso se você andar com o Senhor, né? No caso de Josué, se referia às batalhas. No nosso caso, nenhuma hoste dos demônios nesse grande conflito poderá resistir àqueles que andam com o Senhor. E muitas vidas poderão ser salvas. Então, a espera e os conflitos muitas vezes são a demonstração de que Deus está caprichando, certo? E agora, nesse momento, nós vamos para um momento muito especial, que é o da dica de OIC. Na nossa dica de OIC, a gente vai estar recomendando o livro História da Redenção, capítulo 10, que fala sobre Abraão e a semente prometida. Vai desdobrar um pouco a respeito de como as promessas de Deus vão se cumprindo ao longo da vida de Abraão e também a maneira como ele exerce fé para que todas essas promessas se cumpram. Você pode estar lendo aqui, tá, esse capítulo de História da Redenção, que certamente vai enriquecer muito o seu estudo. E a partir desse momento nós vamos para a última pergunta. Tendo, então, em contexto toda essa situação de Abraão, de Josué, todos os desafios que eles enfrentaram, né, mostrando para a gente que a vida cristã nunca vai ser linear. Às vezes, o que é mais difícil para a gente pode ser crer que Deus se importa conosco ou confiar apesar da espera. Essas questões elas devem fazer parte da nossa reflexão pessoal. Muitas vezes há inúmeras maneiras de experienciarmos altos e baixos na caminhada espiritual, como o medo, como a inconstância, muitas vezes. Mas com a história desses homens, como é que nós podemos enfrentar nossos medos diante de um futuro incerto? Tendo em vista a história de Abraão, que foi rumo ao desconhecido, e Josué, que teria que enfrentar inimigos desconhecidos. Como nós podemos, então, trazendo para a nossa vida, enfrentar os nossos medos? Bom, é bem difícil, né? Principalmente nós, como jovens, a gente tem muitas incertezas, né? Eu me lembro desde a época que eu saí do ensino médio, assim, e aí todo mundo já começa a te perguntar, né? Nossa, que faculdade você vai fazer? Para qual área? Nossa, você quer qual mercado de trabalho? E a gente fica com esses pensamentos pelo nosso futuro ser muito incerto, né? E eu sempre tive muito medo em relação a isso. E, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Onde o Senhor quer me colocar? E isso ainda paira na minha cabeça todos os dias. E a gente vai dando passos, um passo por dia, né? Um passo de cada vez, digamos assim. Mas o que a gente tem que ter em mente? Deus, ele já está no nosso futuro. Ele sabe o que vai acontecer. E assim como você tinha citado, né, sobre
o que Deus falou para Abraão e também para Josué depois sobre ser forte e corajoso, né? Ele fala lá em Gênesis 15:1, não tenha medo, eu sou o seu escudo. E ele também garante que ele vai ser a nossa proteção e a nossa direção. Então, a cada dia, a gente tem que substituir esse medo por mais oração, por mais fé, por confiança, leitura das promessas e da palavra de Deus, porque a gente pode entender por meio dos profetas, por meio dos personagens bíblicos que está na Bíblia, o que eles viveram na vida deles, que a gente passa pelas mesmas coisas, ou a gente tem os mesmos medos e as mesmas incertezas, né? Mas a gente sabe que no final tudo vai dar certo. E como Romanos 8:28 fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados conforme o seu propósito. Então a gente tem que confiar, entregar a nossa vida nas mãos de Deus, deixar que Ele nos guie, né? Tem também aquela citação muito interessante de Ellen White, eu não sei se é em Ventos Finais que fala, mas fala, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos da maneira que o Senhor tem nos guiado e de seu ensino em nossa história passada. Então, a gente enfrenta o medo quando nós focamos mais no Deus da promessa do que nas circunstâncias mesmo que nós estamos vivendo. E eu gosto daquela típica frase, né? Nós temos que primeiro dar o passo para depois Deus colocar o chão. E a confiança é isso. Ter fé em Deus é isso. Mesmo mediante as incertezas, nós temos que nos colocar, estar prontos e falar, Senhor, eu confio em Ti. Faça o que o Senhor quiser de mim e da minha vida e do meu futuro. Nossa, eu jurava que ela ia dizer, para atravessar o mar, coloque o pé na água. Muito bem. De fato, né, Camille, quando a gente olha para trás e lembra da fidelidade de Deus, quanto Deus guiou, olha como Deus guiou a história de Abraão, a história de Josué, olha o quanto ele permanece fiel. E como tu disse, a fé madura não é apenas acreditar no que Deus pode fazer, mas continuar confiando quando ele decide fazer diferente do que esperamos. É confiar, né? Não ficar assim, cismado ali nas circunstâncias, mas esperar, porque ele é fiel. E as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, o que Deus fala se cumpre. Não, mas não no nosso tempo, no tempo dele. Então, quando a gente olha para trás e lembra da fidelidade de Deus, e essa citação da Ellen White, eu também gosto bastante, né? Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus nos guiou do passado. Então, lembrar das promessas de Deus, comunhão diária, né? Ler a Bíblia, relembrar as histórias dos patriarcas. Então, isso fortalece a nossa fé e nos ajuda a enfrentar medos, porque o que pode parecer incerto para nós, né, um futuro incerto, para Deus não é. Ele já sabe o fim, e o fim acaba bem. Deu uma travada aí. Não? Ah, tudo bem, acontece. Então, a respeito de tudo isso que vocês disseram, é válido também o conselho de Deus ao próprio Josué, né? Um convite para que você direcione a sua confiança para a fidelidade de Deus. Às vezes a gente tem medo que muitas coisas não deem certo na nossa vida, porque, como já foi dito no início, nós queremos estar no controle das coisas, certo? Nós queremos que tudo ocorra da maneira como a gente planejou. E muitas vezes Deus nos desafia a entregar o controle para Ele, mas é justamente entregar o controle que garante que você não se preocupe com mais nada. Absolutamente nada. Você literalmente descansa. É isso que precisamos aprender. Não depende da nossa fidelidade, mas da fidelidade de Deus. Porventura prometeria Ele e não faria, aliás, porventura diria Ele e não faria, ou prometeria Ele e não confirmaria. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, né? Basta crer na fidelidade do Pai que nós temos, certo? E na história de Abraão, nós sabemos que tem a concretização da promessa. Ele já havia, em determinado momento, tido um filho com Agar, mas Deus disse, esse não é o descendente que eu prometi. E eu ainda cumprirei a minha promessa, porque esse descendente virá de você, mostrando a capacidade de Deus de cumprir a sua promessa. Mas logo depois Abraão é desafiado, agora me dá o teu filho de volta. Ou seja,
como que a promessa de Deus se cumpriria, sendo que o descendente prometido por Deus, que nasceu, agora estava sendo pedido para ser entregue a Deus novamente por meio da morte. Mas Abraão confiou que, ainda que todas as circunstâncias estivessem contra ele precisava crer na palavra de Deus. Ou seja, nós precisamos crer na palavra de Deus de tal maneira que nós cheguemos a descrer dos nossos próprios sentidos, né? Das nossas próprias convicções. E o que acontece? O livro de Hebreus fala que Abraão cria que Deus ele poderia muito bem ressuscitar o seu filho para que a sua promessa fosse cumprida. Afinal, era daquele descendente que a promessa maior de Deus se cumpriria, que era o nascimento de Cristo, né? O Redentor que viria ao mundo. Uma promessa feita no Éden, repetida aos patriarcas, repetida a Noé, repetida ao próprio Abraão, repetida a Josué e tudo mais. E quando Isaac vai ser sacrificado, um cordeiro aparece, né? E, de certa maneira, a promessa foi cumprida, mostrando que, no fim das contas, o cumprimento de todas as promessas de Deus se encontram em Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele é o cumprimento dessa promessa, ele é aquele que estabelece a aliança com o seu povo. Promete, cumpre, e por meio daquilo que ele fez, nós podemos ter acesso ao céu. As promessas de Deus para a humanidade se cumprem na pessoa de Cristo. E o conselho para nós é o conselho de Josué. Diz o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Tão somente ser forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo segundo a lei, e dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás o teu caminho e tu serás bem-sucedido. Ou seja, Deus nos convida a, durante esse processo de espera, a fazer o nosso dever de casa. Nosso dever de casa é o quê? Manter diante de nossos olhos e de nosso coração aquilo que o Senhor já nos disse, manter as suas palavras sempre diante de nós, para que assim creiamos que elas se cumprirão. Amém? Pois muito bem, Amém. nós agora estamos encerrando esse primeiro momento, né? Esse momento dessa primeira lição. Meninas, muito obrigado pela contribuição de vocês, e para você que nos acompanha do outro lado da tela, se quiser conhecer mais a respeito do Ministério da GYC Brasil, nos acompanha tanto aqui pelo YouTube, como nas outras redes, como por exemplo no Instagram, @GYC Brasil. E se você gostou, compartilha com seus amigos. E se você não gostou, compartilhe também e mande logo para aquela pessoa que você não gosta, porque, sinceramente, você pode até não ser abençoado, mas ela com certeza será. Mas temos certeza de que era a vontade de Deus que todos nós sejamos usuários dessas bênçãos. Vamos fazer uma oração nesse momento. Pai amado, que habita nos altos céus, obrigado pelo cumprimento das tuas promessas. Obrigado porque em Jesus Cristo encontramos a garantia, meu Deus, de que todas as tuas promessas se cumprirão. Nos ajuda, Senhor, nos nossos momentos de dúvida, de incerteza, de insegurança, e nos ajuda a manter diante de nossos olhos a certeza da tua fidelidade. Nos ensina a descansar nas tuas promessas. Abençoe a cada um de nós, as pessoas que acompanham esse estudo, em nome de Jesus. Amém.